Toronto Raptors 119-108 para cima do Detroit Pistons, uma partida que, se a gente olha só pela margem final de 11 pontos, ela engana um pouquinho pelo que foi o jogo, porque a real é que foi um jogo muito equilibrado, teve um primeiro tempo de partida muito equilibrado, onde as equipes estavam sempre muito coladinhas no placar, e aí no retorno do intervalo, aí sim, no terceiro quarto, o Toronto Raptors é bem superior e abre uma margem bem interessante. Porém, no último quarto de partida, o Detroit equilibra a partida por um bom tempo, até quase que a reta final do jogo. A margem estava ali no máximo em 3, 5 pontos a favor do Toronto Raptors. E aí sim, nos segundos finais, o Detroit Pistons perde por completo o controle da partida. E aí o Toronto amplia essa margem para ela passar dos 10 pontos e com isso fechar com a vitória. E eu vou comentar sobre essa vitória do Toronto Raptors aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 8h48 da manhã desta segunda-feira e eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo e destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Toronto Raptors sobre o Detroit Pistons, no outro canal a vitória do New York Knicks sobre o Golden State Warriors, então fica essa outra sugestão, tá bom? Destacar também para quem gosta do Toronto Raptors, eu separei uma camisa do Toronto Raptors e deixei o link dela aí nos comentários, então fica essa indicação aí, tá bom? Vamos começar aqui vendo os destaques do Toronto Raptors. O cestinha do Toronto e da partida foi o Brandon Ingram que teve 34 pontos. Uma coisa que é curiosa é que ele teve apenas um rebote e não teve nenhuma assistência. Ele estava exclusivamente focado nas pontuações dele. Pegava a bola, era para arremessar. Impressionante isso, né? Nenhuma assistência do Brandon Ingram, ele que normalmente agrega nesse quesito. De fato, estava bem focado na pontuação. Ele teve 12 de 25 nos arremessos, ainda matou 4 bolas triplas, fez um grande jogo. O R.J. Barrett, que teve 27 pontos, além de 6 rebotes também, 11 de 17 nos arremessos, aproveitamento muito bom, um grande jogo dele. O Poeltl, que é o pivô desse time, por um bom tempo desfalcou o Toronto Raptors e eu diria que desde a metade da temporada retornou de lesão. E é mais um cara que agrega nesses rebotes, principalmente no time do Toronto Raptors. E ele fez 21 pontos, além de 18 rebotes e 5 assistências, tendo 9 de 12 nos arremessos. Partida incrível dele. 21 pontos e 18 rebotes, é impressionante. O Scottie Barnes teve 14 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, sendo fundamental para esse funcionamento do Toronto Raptors. Não é uma pontuação muito grande, mas ele colabora em todos esses quesitos para o funcionamento do time do Toronto Raptors. E aí sim, o titular que ficou abaixo foi o Quickley. O Quickley em 33 minutos teve apenas 6 pontos, contribuiu com assistências, né? Ele até deu 7 assistências, mas ele teve 1 de 12 nos arremessos, né? Então nos arremessos não foi o jogo perfeito do Quickley, muito pelo contrário, ele não jogou bem dessa vez. Mas é muito interessante esse time do Toronto Raptors, cara, porque a gente olha aqui e são todos jogadores com um potencial de pontuação muito alto. O único jogador que ficou abaixo dos 14 pontos foi o Quickley, e ele normalmente vai bem, já teve jogo de 30 pontos, jogo que ele matou quase 10 bolas triplas no mesmo jogo. Ele é um muito bom jogador, nesta partida ele foi abaixo. Mas é incrível como todos os jogadores do Toronto Raptors têm um potencial de pontuação alto. Os que na teoria têm um potencial de pontuação mais baixo, dentre esses 5 titulares, é o Poeltl e o Scottie Barnes, que são caras que têm um papel mais importante em outros quesitos. O Poeltl nos rebotes e o Scottie Barnes nos rebotes e nas assistências. Mas o Brandon Ingram, o R.J. Barrett e o Quickley têm um potencial de pontuação muito bacana. E é um time que divide muito bem essa pontuação, né? Então o Scottie Barnes passou dos 13 pontos, o Poeltl passou dos 20, o R.J. Barrett passou dos 25, o Brandon Ingram passou dos 30. No geral, só dentre os titulares são mais de 100 pontos, cara. É impressionante. E aí a gente vai para os bancários. O Mamoukelashvili, que é muito bom jogador, ex-San Antonio Spurs, e que faz uma bela temporada, é um bancário muito bom nesse time do Toronto Raptors. Teve 8 pontos além de 5 rebotes. O Jamal Shead, que é um armador jovem ainda, excelente, teve 4 pontos além de 3 assistências. O Mogbo teve 2 pontos e o Jacob Walter teve 3 pontos também. Esse time que não teve no jogo, por exemplo, o Trayce Jackson-Davis, que era do Warriors, seria um pivô reserva interessante. Não teve o Grady Dick, que é muito bom jogador. Temporada passada era titular, importantíssimo nesse time, e desta vez
nesta temporada é reserva, mas é muito bom jogador e não estava à disposição. Não teve o Colin Murray Boyles, que é um pivô que surgiu muito bem nessa temporada também. Então assim, venceu e ainda teve desfalques de caras que agregariam bastante, principalmente o Grady Dick e os dois pivôs, né? o Murray Boyles e o Trayce Jackson-Davis. E mesmo assim venceu do Detroit Pistons, que é um líder de conferência. Então, baita jogo do Toronto Raptors e uma baita vitória. Duas equipes que surpreendem e fazem uma temporada acima das expectativas. O Detroit Pistons nem se fala, líder de conferência, extraordinário. E o Toronto Raptors, que temporadas anteriores era um time que ficava sempre lá na parte de baixo da tabela, neste momento está pegando vaga direta de playoffs, não é nem play-in, é vaga direta de playoffs. Tudo bem, eu já vou destacar aqui a tabela do Toronto, porque assim, o Toronto está na 6ª colocação da Conferência Leste, o líder é o Detroit, né? E o Toronto tem 38 vitórias e 29 derrotas. O 5º colocado é o Orlando Magic com 38 vitórias e 28 derrotas, campanha quase que idênticas. E aí o 7º é o Miami Heat com 38 vitórias e 30 derrotas, campanhas quase que idênticas. Então assim, se o Toronto embala 2 derrotas seguidas, ele cai uma posição. Se o Toronto embala 2 vitórias seguidas, ele sobe uma posição. É praticamente essa a lógica. Então, é impressionante o quão equilibrado tá esse meio de tabela da Conferência Leste, cara. Porque, cara, por exemplo, o Toronto Raptors, que é o 6º colocado, tem 38 vitórias. O Charlotte Hornets, que é o 10º, tem 34 vitórias. Em uma semaninha, esses times podem inverter as posições deles. Do 6º pro 10º. Pro 5º, aliás, que é o Orlando, com 38 pontos. Vitórias também, né? É impressionante o equilíbrio que tem nessa faixa central da Conferência Leste. Enfim, uma vitória importantíssima pro Toronto Raptors. E aí, vale destacar, né? Nesse meio do caminho aqui, tem o Atlanta Hawks com 36 vitórias e 31 derrotas. O Atlanta Hawks eu acho que já embalou 8 ou 9 vitórias seguidas, cara. Tá jogando muito. O Jalen Johnson, o CJ McCollum, o Alexander Walker, o Okongwu, o Dyson Daniels, todo mundo tá jogando demais, cara. E é um desses times que tá na cola do Toronto Raptors. Enfim. E aí a gente vai pro lado do Detroit Pistons. Cade Cunningham com 33 pontos, além de 9 assistências. O padrão dele, né? 30 pontos, quase 10 assistências, é o que a gente espera do Cade Cunningham. Fez um bom jogo. Teve cravado 50% de aproveitamento nos arremessos, sendo 12 de 24, né? No geral, fez um belo jogo o Cade Cunningham. O Tobias Harris teve 21 pontos, além de 5 rebotes, tendo 9 de 12 nos arremessos. Aproveitamento impressionante, grande jogo dele. O Jalen Duren com duplo-duplo de 20 pontos e 11 rebotes, tendo 8 de 11 nos arremessos. Aproveitamento espetacular também. E aí os outros dois titulares foram abaixo. O Ausar Thompson com apenas 4 pontos, tendo 2 de 8 nos arremessos. E o Duncan Robinson fez apenas 1 ponto, tendo 0 de 2 nos arremessos. De fato, Duncan Robinson e Ausar Thompson foram muito abaixo do esperado. E aí indo para os bancários. O Javonte Green teve 8 pontos. Paul Reed com 4 pontos, além de 6 rebotes. O Caris LeVert teve 9 pontos. O Ron Rowland fez apenas 2 pontos, ele que é um reserva importante. Kevin Huerter teve apenas 3 pontos e o Marcus Sasser 3 pontos também. Marcus Sasser com apenas 1 de 6 nos arremessos. Enfim, no geral, foi um jogo que foi equilibrado. O terceiro quarto foi onde o Toronto desgarrou um pouquinho mais do Detroit Pistons. Mas dentro do último quarto, por boa parte do jogo, o Detroit encostou. O jogo chegou a estar muito equilibrado, faltando aí uns 3 minutinhos para a partida acabar. Só que aí, essa reta final de jogo, o Detroit parou de pontuar, aloprou na reta final indo com tudo, deixou muitos contra-ataques e aí o Toronto foi ampliando essa margem para ela passar dos 10 pontos. Mas, no geral, o jogo foi bem equilibrado. Não à toa são duas equipes que fazem uma temporada excelente. O Detroit é ainda mais acima das expectativas do que o Toronto, porque o Detroit saiu de um time que era um saco de pancadas. Na temporada passada já tinha evoluído a ponto de chegar nos playoffs, né? E aí se tornou nessa temporada um líder de conferência. E o Toronto Raptors, que era um time que era um saco de pancadas, está se tornando um time que possivelmente vai para os playoffs. Se entrar em uma fase ruim, vai para play-in. Mas se manter a constante que vem apresentando, pega playoffs. Então duas equipes que saíram de muito subestimadas, de equipes que eram sacos de pancadas, que não jogavam nada, para duas potências.
É muito bacana ver esse processo e várias equipes da NBA passaram por esse processo. O OKC pouco tempo atrás era um saco de pancadas. Ocorreu o processo inverso com o Indiana Pacers, onde a temporada passada chegou em final de NBA e neste ano é um saco de pancadas. O Spurs, poucas temporadas atrás, não jogava nada. Nessa daqui é um dos melhores times da NBA. O Charlotte Hornets, por anos e anos, sendo toda hora atropelado. E nessa temporada tá jogando muito bem. Então é muito interessante ver esses processos de reconstrução nas equipes. O Detroit passou por isso e o Toronto Raptors também. Não é porque o Detroit perdeu que é um time ruim. Não é porque o Toronto Raptors venceu que é o melhor time da NBA. No geral, são duas equipes interessantes, cada vez mais evoluindo e que é bacana desse processo de formação das duas equipes. Dentro do jogo, o Toronto Raptors foi melhor e é por isso que saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!